Você já percebeu como todo mundo fala sobre ficar rico, mas quase ninguém fala sobre a pior parte? A parte feia, a parte humilhante, a parte onde parece que você está correndo, correndo, correndo e mesmo assim continua no mesmo lugar. Porque a verdade é que os primeiros 100 mil reais são um inferno. E não é porque o sistema te odeia, não é porque o governo te persegue, não é porque falta inteligência. É porque, até esse ponto, você ainda não tem capital. E sem capital, você é só mais uma pessoa trocando tempo por sobrevivência. Você acorda cedo, trabalha, se estressa, recebe e o dinheiro desaparece antes mesmo de respirar. Conta, aluguel, mercado, imprevisto, carro quebrando, dentista, remédio. A vida parece ter um prazer quase pessoal em destruir qualquer tentativa de progresso financeiro. E é aí que muita gente quebra, porque vendem para você a fantasia dos juros compostos como se fosse mágica. Invista um pouquinho todo mês, seu dinheiro vai trabalhar para você, em alguns anos você vira milionário. Bonito no gráfico, lindo no Instagram. Mas existe um detalhe que ninguém gosta de falar. Juros compostos em cima de quase nada continuam sendo quase nada. Essa é a parte cruel. Todo mundo quer a bola de neve, mas ninguém quer empurrar a bola montanha acima no começo, porque no início ela quase não se move. Você junta 2.000, aí acontece um problema, junta 5, a vida vem e toma 3, você sente que está andando em círculos. E sabe o que é pior? Olhar em volta e perceber que tem gente vivendo bem sem parecer fazer tanto esforço quanto você. Aí nasce o ressentimento silencioso. Como esse cara consegue? Como aquela pessoa cresce? Como tem gente enriquecendo enquanto eu continuo preso? E a resposta dói, porque talvez você ainda esteja jogando o jogo errado. A maioria das pessoas acredita que trabalho duro automaticamente leva à riqueza, mas isso é mentira. Se esforço sozinho criasse milionários, pedreiro estaria na Forbes, motorista de aplicativo estaria na Forbes. A realidade é mais brutal. Trabalho mantém você vivo. Capital cria riqueza. Existe uma diferença gigantesca entre os dois. Seu trabalho depende da sua energia. Capital não dorme, capital não cansa, capital não pede férias. Capital simplesmente continua crescendo quieto, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você envelhece. E é exatamente por isso que os primeiros 100 mil reais são tão importantes, porque esse é o ponto onde o dinheiro finalmente começa a carregar parte do peso. Antes disso, tudo depende de você. Depois disso, o jogo muda. E pouca gente entende isso porque a maioria desiste cedo demais. No começo, os números parecem ridículos. Você investe durante um ano inteiro e ganha o equivalente a uma TV ou um celular. Nada muda de verdade, nada impressiona. E aí, o cérebro faz a pergunta fatal: para que tudo isso? É nesse momento que quase todo mundo perde, porque preferem sentir prazer imediato. Trocam o futuro por recompensa rápida. Compram carro que não podem pagar, financiam status, parcelam aparência, vivem para parecer ricos enquanto continuam pobres. E isso virou normal. Hoje as pessoas estão atoladas em dívida tentando sustentar uma vida que nem conseguem manter. Elas não compram coisas, compram validação, compram aprovação, compram a sensação temporária de sucesso. Mas riqueza de verdade quase sempre parece entediante no começo. Porque riqueza nasce da repetição, da disciplina, do silêncio, da capacidade de fazer o básico por tempo suficiente sem desistir. E isso não vem de curso, não viraliza, não parece sexy. Ninguém posta no Instagram: hoje recusei gastar dinheiro pela 38ª vez seguida. Mas é exatamente isso que constrói patrimônio. E aqui está a parte que pouca gente suporta ouvir. Os primeiros 100 mil reais provavelmente vão levar anos. Anos fazendo escolhas desconfortáveis, anos dizendo não, anos parecendo atrasado enquanto outras pessoas exibem uma vida melhor. Só que existe uma diferença gigantesca entre parecer rico e construir riqueza. Uma é teatro, a outra é liberdade. E liberdade financeira não nasce no luxo, nasce na resistência. Nasce quando você para de aumentar o padrão de vida toda vez que ganha mais. Porque o jeito mais rápido de continuar pobre é simples: ganhar mais e gastar ainda mais. É impressionante. A pessoa recebe aumento e imediatamente arruma um jeito de destruir o próprio progresso.
troca de carro, troca de celular, troca de apartamento, começa a consumir como se riqueza fosse obrigação imediata. E aí nunca sobra capital. Nunca. A pessoa continua presa, só que agora presa com parcelas maiores. E o mais irônico, de fora parece sucesso, por dentro é desespero financiado. Tem gente ganhando muito e vivendo a um salário do colapso, porque confundiram conforto com progresso. Mas progresso real quase sempre é invisível. É o patrimônio crescendo sem aplauso, sem plateia, sem validação. E aqui entra a virada psicológica que muda tudo. Chega um momento onde seu dinheiro começa a render mais do que o seu esforço. Esse é o ponto mágico, o ponto onde você percebe que o capital finalmente acordou, e quando isso acontece, sua mente nunca mais volta ao normal. Porque pela primeira vez, você entende o verdadeiro significado de liberdade. Você percebe que não depende exclusivamente do próximo salário, que existe algo trabalhando junto com você, e isso muda sua postura diante da vida. Você assume riscos melhores, você deixa de aceitar qualquer emprego ruim, você ganha tempo, escolha, paz. Mas quase ninguém chega lá. E não é falta de inteligência, é falta de resistência emocional. Porque construir patrimônio é chato antes de ser extraordinário, é repetitivo antes de parecer genial. E a maioria das pessoas não aguenta o tédio necessário para enriquecer. Quer emoção, quer adrenalina, quer retorno rápido, quer dobrar dinheiro em semanas. E é aí que entram nas armadilhas. Apostas, especulação, investimentos milagrosos, promessas absurdas. E o mercado destrói essas pessoas sem piedade. Porque o mercado pune a arrogância. Sempre puniu. O jogo da riqueza não é sobre parecer inteligente, é sobre evitar burrice por tempo suficiente. Evitar dívidas desnecessárias, evitar viver acima do padrão, evitar transformar cada conquista em consumo, evitar explodir o próprio patrimônio tentando impressionar pessoas que nem se importam. Isso é o mais louco. A maioria das pessoas destrói o futuro tentando manter uma imagem no presente, e depois diz que enriquecer é impossível. Não é impossível, só exige uma coisa rara hoje: paciência, disciplina. Capacidade de pensar décadas num mundo viciado em instantâneo. Porque a verdade é essa, os primeiros 100 mil reais não são o fim da jornada, são o começo do jogo. É quando você finalmente sai da sobrevivência e entra na construção. É quando o dinheiro deixa de ser apenas suor e começa a virar ferramenta. Mas existe um detalhe importante. Chegar lá exige humildade, e permanecer lá ainda mais. Porque muita gente consegue construir patrimônio e destrói tudo depois. Começa a achar que virou gênio, acha que entendeu o mercado, começa a apostar, a se arriscar demais, a viver como se o dinheiro nunca fosse acabar. E então, o mercado lembra quem manda. Sempre lembra. Por isso, os primeiros 100 mil reais são mais do que dinheiro. Eles representam identidade, representam disciplina, representam maturidade financeira. Representam a capacidade de suportar anos difíceis sem abandonar o plano. E quem consegue atravessar essa fase, normalmente descobre uma verdade desconfortável. Riqueza quase nunca nasce de um momento brilhante. Ela nasce de centenas de decisões pequenas, repetidas por anos. Então, se você está no começo, se parece que não está saindo do lugar, se os números ainda parecem pequenos, continue. Porque é exatamente aí que quase todo mundo desiste, e é exatamente por isso que quase ninguém chega lá. No final, os primeiros 100 mil reais não são difíceis só por causa do dinheiro. Eles são difíceis porque exigem que você vire uma pessoa diferente. Uma pessoa capaz de pensar no longo prazo, enquanto o mundo inteiro vive pro agora. E quem consegue fazer isso, muda de vida para sempre.